Primeiro eu quero agradecer todas as entidades aqui que estão presentes. Acho muito importante a presença de vocês, sobretudo o Leão. Leão atendeu, né? Não só atendeu, como está presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e assumiu essa pauta com muito vigor, porque ela não é qualquer pauta, né? Ela não é uma coisa para inglês ver, nem tampouco para fazer de conta. Ela veio porque vai ter que ser implantado, porque quem está acompanhando a 257, a 241, as duas medidas vão na direção desta mudança curricular no ensino médio. Elas se ajuntam, elas não estão, elas estão em diálogo com as duas grandes mudanças no que diz respeito ao enxugamento de gastos em saúde e educação, né? E ao mesmo tempo a não valorização dos profissionais da educação no que diz respeito também ao enxugamento dos nossos salários, né? Então tem a ver inclusive com toda a diretriz de como serão tratados servidores públicos neste país, e em especial na saúde e na educação. Eu chamo a atenção para essa reforma, primeiro pelo método. Uma mudança desta envergadura, ou fosse qualquer outra mudança, mas desta envergadura, via medida provisória, é outra coisa senão desrespeitar a luta de todos os envolvidos na educação, nas CONAs, que nós debatemos nesse país para elaborarmos um plano nacional de educação. É isso que está em questão. Quer dizer, não haverá nenhum respeito com o acúmulo que nós tivemos com relação a todas as discussões que fizemos em termos de educação. Então, essa medida provisória, ela cumpre este papel que tem a ver com este governo de fachada, que nem legitimidade tem, portanto, vai se utilizar de método autoritário, porque está autoritariamente no poder. Então, por que não obedecer o senhor rei Michel Temer e mais seu Mendoncinha? Né? É claro, é desta forma que a coisa vai ser, a banda vai tocar daqui para frente, e nos preparemos para isso, como de resto temos feito aí, se não nas avenidas, nas ruas. Ela não avança na qualidade do ensino médio, ela significa retrocesso. Por que não avança? Porque nós não queremos mudança? Não, senhor. Não, senhor. Nós sempre dizemos, nós queremos uma identidade para o ensino médio. Nós queremos. Para que serve o ensino médio? Alguém sabe aqui? Não. Mas essa identidade? Essa mudança? Não. A mudança que nós debatemos é dessa que nós acreditamos. Não é uma mera discussão de número de disciplinas. Não é isso. O que está em questão é se as disciplinas teriam diálogo entre si. E as diretrizes nacionais curriculares do ensino médio, aliás, não só do ensino médio, nós temos de toda a educação básica, educação infantil, ensino médio e ensino fundamental, mas elas sequer foram para a prática e profissionalizante. Elas sequer foram para a prática. Não foi. E já transformaram nessa coisa, esse monstro horroroso que é essa mudança MP da reforma do ensino médio. A outra questão é o seguinte: eles tratam como se os estudantes brasileiros vivessem num país em que nós não dependêssemos, né, da mão de obra. Nós ainda dependemos, os pais dependem. Eu não poderia estudar de dia, durante o dia. Eu tive que fazer o ensino médio noturno. Minha mãe precisava do meu salário. Eu defendo isso? Não defendo, mas o país não me dava condições, senão estudar noturno. Aí fala-se em tirar o noturno. O Estado de São Paulo já fez isso.
tem centenas e milhares de estudantes fora da escola, porque o noturno foi fechado, e ano a ano, qual é o período que mais fecha? Noturno. E fala em ampliar para educação integral. Gente, vamos parar, vamos discutir educação integral. Então começa na educação infantil, que a mãe é trabalhadora, no ensino fundamental, tá certo? Que as crianças ainda estão nessa fase. Não, mas no ensino médio, me desculpe, e com o modelo de escola que aí está, a mesma de Dom João VI, eu pergunto, será que esses meninos vão aguentar 7 horas diárias, tirando disciplinas ainda? Porque as mais interessantes são essas: filosofia, sociologia, história, geografia. Essa permite fazer uma ponte entre artes, educação artística, educação física. Não é essa que é deliciosa para nós? Quando é que a gente ficava feliz? Aula de educação física, não era isso? A gente já se preparava, já estava todo mundo lá, porque era o momento do relaxamento nosso. Aula de educação artística, que não era só manual, mas também era intelectual, e por aí vai. Eu não quero abordar tudo, porque os meus companheiros estão aqui para fazer isso, mas vou chamar atenção para um nome que nós demos porque essa reforma aí é a mesma que o Hermann Wurfaldi tentou fazer no ano passado, em 2015. É igualzinha. Primeiro ano você tem tudo igual, todo mundo teria. Depois seria as áreas do conhecimento e fazer as escolhas, né? Só que ela faz uma coisa pior. Ela limita que os sistemas, diga-se de passagem, as secretarias do Estado da Educação, faça a escolha de até 2 áreas do conhecimento. Então, o que vai sobrar? O que sobra para o menino? Só que aí a gente chama de currículo à la carte. Mas, interessantemente, não fui eu só que tive esse raciocínio, não. A Fernanda Torres, quando ela escreve sobre isso, e de forma muito legal, está na Folha de São Paulo de hoje, ela diz o seguinte: o cardápio de matérias lembra o daqueles restaurantes que servem de estrogonofe a filé cubana e mais entope do que alimenta, formando um exército de adolescentes paranoicos e enfadados. Quer dizer, ela está criticando a reforma no que diz respeito a forma de organização curricular. E essa organização curricular, para mim, o debate não está em disciplina, número de disciplina. É o procedimento que está em questão, se tem a interdisciplinaridade ou não, e o diálogo de uma disciplina com outra. Agora, o maior ataque, companheirada, é na carreira docente. Porque permitir, isso o juiz falou de boca, permitir que... Veja bem, aqui em São Paulo a gente já fazia uma luta no final da década de 80 contra os professores habilitados. O que eram os habilitados? Eram advogados que tinham bico e à noite davam aula. Engenheiro que ia lá dar aula. Aí teve toda uma luta, virou a resolução, foi para a LDB e virou a resolução CNE 2, a resolução 2 do Conselho Nacional de Educação, que exige uma parte de matérias pedagógicas também para esses profissionais, que é correto. Porque eu não posso clinicar, eu não posso advogar e eu não posso construir prédios, porque eu tenho que ter a especificidade da minha disciplina, do meu, quer dizer, da minha profissão. Então, o que há? A desprofissionalização dos docentes, na medida em que aceita-se o famoso notório saber. Quem que vai definir notório saber para nós? O Mendoncinha? A Maria Helena Guimarães e Castro? Será que é lá o Carbonari que vai definir? Quem que vai definir? Então, gente, dia 5, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Vamos lotar os ônibus, vamos para Brasília. Tá na hora de pegar o Temer lá. Tá? Nós vamos fazer esse debate aqui, mas o Temer tem que sentir o cheiro nosso lá na rua em Brasília. Vamos ocupar as ruas e dizer que nós não aceitamos essa reforma do ensino médio, que ela ataca todos.
todos. Ela ataca a profissão docente, mas ela vai atacar o Brasil no que diz respeito ao desenvolvimento desse país, porque não haverá ninguém qualificado. Porque dizer que vai sair mão de obra qualificada com essa redução aqui é, no mínimo, um desrespeito. E por último, dizer que há uma flagrante inconstitucionalidade. Gente, tem que tomar cuidado, porque está todo mundo escutando a gente. Inconstitucionalidade, porque quando mexe no Fundeb sem criar emenda constitucional, eu acredito que aí os juristas têm que se debruçar. A CNTE tem uma posição, o Leão deve fazer, já tem outros também tomando posições com relação a isso. Agradeço e muito obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu quero cumprimentar a mesa, as pessoas que estão aqui, na pessoa, vou mudar um pouco, não é na pessoa da Bebel, na pessoa do Leão agora, pronto. Cumprimentar a todos. Bom, na realidade, a partir dessa medida provisória 746, nós deixamos de ter uma LDB, porque ela desfigura totalmente a Lei de Diretrizes e Bases, que foi aprovada em 1996 e que sofreu várias alterações ao longo do governo Lula e Dilma. Tudo isso cai por terra. Agora, não me surpreende que um governo espúrio e legítimo adote o procedimento que adotou, o da medida provisória. É para não ser discutido. E veja bem, 120 dias. Eu até fiquei lembrando que é do meu tempo a reforma dos anos 70, aquela da época da ditadura, que tinha 44 dias para ser aprovada. Naquela época não era medida provisória, mas era regime de urgência. E foi aprovado. Em 44 dias, todo o ensino que hoje nós chamamos de fundamental e médio. Bom, e deu no que deu. Não preciso me alongar mais nessa questão. Eu digo que não é para discutir, porque se você dá um prazo de 120 dias, a contar de 22 de setembro, praticamente o que o Congresso Nacional vai ter para discutir não são mais do que 60 dias, que é o mês de outubro e o mês de novembro. Que aqui ninguém acredita que o nosso Congresso vai discutir alguma coisa no mês de dezembro e em janeiro. É evidente que não vai. A medida é tão ruim que fica até difícil você emendar. Embora existam já mais de 500 emendas protocoladas lá no Senado. Ao mesmo tempo, também lá no Senado, tem mais de 52 mil manifestações contra, e apenas 2 mil e poucas favoráveis. Quer dizer, uma goleada. Está acontecendo uma rejeição total. Aliás, a gente acompanha isso pelos jornais. Essa semana eu li um artigo que fazia o seguinte comentário. Aliás, saiu na parte de saúde, ciência e saúde, da Folha de São Paulo, dizendo o seguinte, que retirar artes e educação física do currículo, entre outras coisas, é uma questão de saúde. Eu até nem tinha pensado por esse lado, mas efetivamente tem toda a razão o articulista que se manifesta desta forma. Bom, está aqui na mão. Educação física e artes trazem benefícios. E a conclusão que eu cheguei lendo tudo é que na realidade é uma questão de saúde, efetivamente. Bom, na parte do currículo, altera tudo, muda completamente o artigo 26, o artigo 36, estraçalha com a formação profissional, técnica,
profissional que eles dizem que querem ampliar. Porque veja, eu não vou falar de tempo integral aqui, porque vamos ser sérios, hoje no país tem apenas 6% de alunos do ensino médio em tempo integral. Portanto, eu estou pensando nos 94% desse país que não estão em tempo integral e que não estarão ainda por bom tempo, porque eu não acredito, não há recurso, está congelando os recursos da educação. Como é que vai ampliar o atendimento em tempo integral? Nesse ritmo que vai, não vai nem cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, que prevê 25% dos estudantes em tempo integral em 2024. Agora, eu quero saber o que acontece com essa geração que está aí hoje. Não a que vai começar em 2024 e que mesmo assim 25% deles, 75% não. Como é que fica essa formação então profissional nos termos da 746? 1.200 horas, até 1.200 horas, pode ser menos, para educação geral. E aí nós não sabemos qual é o conteúdo dessa educação geral, porque é a base nacional comum curricular que está parada. Está parada. Não sabemos se na base teremos todas as disciplinas que hoje temos, ou se eles vão também na base retirar as 4. Porque eles não gostam de filosofia, eles não gostam de sociologia, eles acham que a arte e educação física não serve para nada. É exatamente o conceito que eles têm em relação a essas disciplinas. Bom, aí o estudante quer fazer o ensino profissional, ele escolhe a área técnica, que é a 5ª área. Quantas horas? 1.200. Essa é a formação do técnico que eles estão propondo. Quer dizer, desfigurando totalmente a LDB desde o início. Porque em 96 a proposta já não era essa. E com a reforma de 2005, nós tivemos mudança significativa na questão da formação. Bom, a questão do financiamento altera o Fundeb, isso já foi levantado aqui pela Bebel, e aí me parece que incide numa inconstitucionalidade, como também eu pessoalmente acredito que o Supremo vai ter que se debruçar para ver se essa matéria poderia ser objeto de medida provisória. Porque, a meu juízo, ela não tem os requisitos que a Constituição estabelece para medida provisória. Há um abuso a usar medida provisória para resolver essa questão. Bem, me parece que o próprio Ministério não sabe bem o que quer. Porque ontem mesmo tomei conhecimento de que vão baixar portarias para esclarecer a medida provisória. Quer dizer, estamos mal, porque se nós vamos falar de portaria dos burocratas lá do MEC para dizer para nós como é que é a interpretação dessa medida, estou concluindo. Me parece que nem eles sabem muito bem o que estavam fazendo. Talvez estivessem fazendo um ensaio para ver como é que seria a reação e viram que a reação foi forte. Tanto é que no dia seguinte já teve burocrata do MEC dizendo: não vai tirar nada, vai ficar como está. Ora, se vai ficar como está, por que fez a medida provisória? Então deixasse como está, não é? Quer dizer, sinceramente, me parece que é um desrespeito que nós estamos assistindo nesse país, não só com os educadores, com o povo brasileiro em geral. O que eles querem, efetivamente, é gastar menos na educação, e eles não aguentam realmente o que vinha acontecendo, que era você tentar uma educação igual para todos nesse país.
que eles querem é voltar à década de 30, 40, onde era uma educação para poucos, com aquela qualidade, claro, que era para poucos, e a grande maioria excluído do sistema educacional. Para encerrar, o atual ocupante lá do Palácio do Planalto, nos Estados Unidos, ele declarou que a presidente Dilma tinha caído porque ela não tocou o programa do PMDB, que era a tal ponte para o futuro. E é a proposta que eles estão apresentando para mim. Não tem ponte para o futuro, coisa nenhuma. Era ponte para o passado. É ponte lá para os anos 40, os anos 30 e assim por diante. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar os colegas aqui presentes, pessoas da companheira Bebel, meus companheiros da direção da CNTE aqui, e quero rapidamente dizer o seguinte: essa medida provisória mostra que o governo Temer golpista e a sua turma não estão brincando. Eles são determinados, eles sabem o que estão fazendo e têm pressa em fazer. O Temer precisa entregar aquilo que ele se comprometeu com aqueles que tornaram ele presidente da República. Ele faz medida provisória, ele faz PEC 241, ele apoia a lei da mordaça e mais um sem número de atos que mostram que, na verdade, ele quer moldar o Estado brasileiro ao modelo neoliberal que está colocado. É repetir, pode ser meio chavão repetir neoliberal, mas é isso mesmo. A PEC 241 acaba com o financiamento obrigatório, com a vinculação de verbas obrigatórias para a educação e para a saúde, abre espaço, portanto, para você fazer todo tipo de traquinagem para financiar a educação, principalmente as parcerias público-privadas, trabalhar com os vouchers, com as bolsas de estudo, ou seja, o Estado cada vez se torna menor, abrindo espaço para a privatização de serviços essenciais. Com essa política, com essa proposta, com essa medida provisória, que, como todos já disseram, ela tem o pecado original, que é essa medida provisória, ele vai moldar a educação brasileira a esse tipo de Estado. Um currículo pobre, reducionista, limitado, e não é como alguns dizem. Eu vi no outro dia um debate na televisão em que se dizia isso, que defendemos os grupos de interesse organizados, defendem a sua lógica e aí não pensam na educação. Isso é a lógica de quem entende a educação como alguma coisa destinada, a educação pública destinada a atender os pobres. Porque nós, quando defendemos a existência de sociologia, de filosofia, de arte, nós estamos defendendo uma visão de escola, e educação é disputa de projeto. Nós estamos disputando um projeto de educação que é amplo, que tem uma formação básica. Aliás, eles precisam se recordar que o ensino médio é ensino básico e que é necessário que quem passe por ele tenha uma formação básica. E formação básica é uma formação ampla, que articule a arte, a cultura, a ciência, a tecnologia, e que inclusive trate a questão da profissionalização, mas que trate a questão da profissionalização de uma maneira que não torne aquele aluno que vier a ser profissionalizado uma pessoa que faz por fazer, que não sabe para que serve o que está fazendo, não tem noção de para quem ele está trabalhando e não tem uma leitura de mundo. Então, o filho dos trabalhadores que se utilizam da educação pública não precisam ter leitura de mundo. Eles têm que seguir aquilo que o seu mestre mandar, aquilo que for determinado para ele fazer, para ele seguir. E aí a escola sem mordaça serve perfeitamente aos interesses que eles defendem. Essa medida provisória, ela vai além, porque ela elimina as possibilidades de construção de uma articulação entre os povos da América Latina, porque ela acaba com o espanhol. Ainda que a gente possa dizer que o espanhol que era dado nas escolas era um espanhol muito deficiente em muitos dos lugares, significava uma integração entre os povos da América Latina. Nós, o Canadá, os Estados Unidos e algumas repúblicas, alguns países
do Caribe, somos os únicos que não falamos espanhol. A grande maioria fala espanhol. E, portanto, ao dizer que tem que ser inglês, ele está dizendo o seguinte: tá bom, nossa relação vai ser com os povos que falam inglês, porque inglês é a língua do mundo, dane-se o espanhol, dane-se a América Latina, não nos interessa. Então é um conjunto de coisas que acontecem na medida provisória que tornam impossível qualquer possibilidade de mudar essa medida provisória, a não ser tirar a medida provisória, rejeitar. E eu quero dizer para vocês que a CNTE não apresentará nenhuma emenda a essa medida provisória. Nós já deixamos isso bem claro aos partidos que fazem oposição ao governo Temer, e já dissemos que não temos alguns outros colegas de algumas outras entidades que também estão discutindo essa possibilidade, porque não adianta, ela tem que ser retirada no seu conjunto, e porque ela representa um pensamento de educação, ela representa uma concepção de educação, uma concepção que empobrece o currículo da escola pública. Não é porque eu sou professor de arte, não é porque o outro é de filosofia, de educação física, que nós estamos defendendo que essas disciplinas continuem. É porque a visão de educação que a gente tem, como eu já disse, passa por ter uma educação que articule a arte, a cultura, a ciência, a tecnologia. Um ensino médio que tenha essa visão. É por isso que nós queremos. Não é? Evidentemente que também temos que levar em conta que a questão do emprego de muitos professores que poderão perder as suas aulas. Mas essa é uma coisa que tem que ser discutida, mas agora está sendo discutida uma concepção de currículo de ensino médio e nós não concordamos com ele por essa questão. Eu quero finalizar e falar do seguinte: abre espaço, como eu já disse, para a privatização, por conta, se utiliza do artigo 70 do inciso 6º da LDB, ele menciona claramente na medida provisória. Nós sabemos que os estados, que o financiamento proposto é um engodo, é outra mentira, porque o dinheiro que está colocado ali é um dinheiro que, se for efetivamente aplicado, investido, representa mais de R$ 1.500 mais ou menos por ano para cada aluno. Hoje o Fundeb repassa 3.561, considera que o custo aluno do Fundeb hoje são R$ 3.561. Além do que, depois de 4 anos, ele não tem compromisso nenhum de investir mais nada no tal fomento à educação integral. Deixa a critério dos estados. E nós sabemos que os estados terão muita dificuldade para financiar esta proposta se não tiver investimento federal. O governo do Rio de Janeiro já disse que não vai implementar essa proposta. Então nós temos uma situação, um grande exercício de pirotecnia, mas que na verdade é alguma coisa que é tremendamente perigoso para quem defende educação com qualidade, educação pública de qualidade. Qualidade também é um conceito de disputa na sociedade, e nós estamos disputando uma outra lógica de qualidade, uma outra visão de escola. Por isso, nós temos que estarmos plenamente mobilizados, defendendo a educação pública brasileira para os filhos da classe trabalhadora, para a escola pública, que é a grande escola desse país. É a grande escola, é aquela que recebe a grande maioria da população, é aquela que está com as suas portas abertas, é aquela que não escolhe os alunos para estarem nela. Essa escola precisa ser defendida, e os que frequentam têm o direito de ter uma educação de qualidade. Quero, por fim, informar uma coisa para vocês. Nós acabamos, agora à tarde, nós, a CNTE, de protocolarmos no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade da medida provisória, porque achamos que ela ofende a Constituição, né? Inclusive o Instituto da Medida Provisória que está lá colocado. Companheiro, dia 5 temos que estar em Brasília, temos que fazer uma grande manifestação, o enfrentamento continua e vai continuar. Nós temos muita luta pela frente. Quero dizer que é um prazer sempre falar nesse plenário, que é o plenário do meu sindicato, é o plenário onde eu comecei a minha luta sindical, e é sempre bom estar entre os amigos do nosso sindicato.
Então, vamos à luta, vamos continuar enfrentando esse golpista, esse governo impostor, que na verdade está aqui pura e simplesmente para entregar o nosso país a outros interesses que não os verdadeiramente nossos. Muito obrigado e muita luta pela frente. Bem, a PUESP é uma entidade, uma das entidades filiadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação e sempre se põe de pé quando qualquer uma dessas mudanças vem, até porque o Estado de São Paulo sempre é e sempre foi o laboratório dessas políticas neoliberais. Quem não se lembra, na década de 90, Rose Neubauer demitiu cerca de quase 30 mil professores, tirando educação física, educação artística, história, geografia, filosofia e sociologia. Lutamos, não só a PUESP, mas a CNTE também, conseguimos recolocar no currículo. Agora a onda neoliberal volta, na pessoa da dona Maria Helena de Castro, e recoloca esta pauta negativa para a educação brasileira. Para terminar, sobretudo, nós temos claro o seguinte, que de novo está aqui colocada o aprofundamento da dualidade histórica entre as escolas para os filhos e filhas da classe trabalhadora e as escolas para os filhos daqueles da elite que vão sempre poder se dar bem na vida. Então, essa coisa de dizer que é comum para todos, não é verdade. É mínimo para os filhos e filhas da classe trabalhadora e máximo para os da elite para continuar dominando esse país. Então, eu acho que para a gente se colocar de pé sim, porque é um ataque à profissão docente e é um ataque à educação pública brasileira. Um forte abraço e muito obrigada. Companheiros, eu quero rapidamente dizer o seguinte: é importante que saiamos daqui conscientes de que a escola pública brasileira está correndo um grande risco. O sistema público de ensino está correndo o risco de ser extinto nesse país. E com ele, todas as consequências que vêm. Acabou carreira, acabou contratação, acabou garantia de estabilidade, acabou tudo. Porque a lógica é passar para as organizações sociais. Nós temos que dizer aos nossos alunos, além disso, que como bem lembrou o João Paulo aqui, eles não vão escolher coisíssima nenhuma. Quem vai escolher, e até duas áreas, é o sistema. É o secretário de Educação reunido ali com o pessoal dele, que vai dizer que em São Paulo nós vamos ter a área de humanas, a área de linguagem, a área de matemática, a área de profissional, e profissional, o catálogo do MEC tem mais de 200 profissões catalogadas. Eles vão escolher com certeza aquela que for mais fácil de ser colocada em prática. Então a luta é difícil, mas nós temos que fazê-la. Nos resta o quê? Rua, 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 e não dar sossego a deputado e a senador desse país. Eles não têm direito de ter sossego. Eles não têm direito de andar na rua sem ser abordado por alguém da população cobrando. E nós é que temos que fazer isso. Nós temos que cobrar esses caras no bar onde eles vão tomar cerveja, na saída da missa, na saída da escola, do clube, aonde for. Nós temos que dizer que nós estamos de olho nele e que não votaremos e que vamos fazer campanha contra eles se eles votarem esse leque de normas que estão no Congresso Nacional. PEC 241, medida provisória 746, 257, 4330, a terceirização que nos pega, e não acho que não pega, porque pega assim. Muita luta, muita força, a CNTE, a PUESP, nós estamos todos juntos nesse Brasil.